Oi pessoal, tudo bem? Voltei então nesse vídeo, né, pra gente continuar a leitura agora do capítulo 2 do Manifesto Comunista. E antes de iniciar a leitura, eu queria comentar duas coisas, né? A primeira é perguntar o que vocês acharam desse enquadramento novo, se está melhor assim ou se estava melhor como estava antes. Foi uma sugestão do meu amigo Lucas Rangel. E, enfim, eu achei que ficou interessante, mas vocês digam aí nos comentários se melhorou o áudio, se piorou, porque tá mais perto também, né? Enfim, comentem o que vocês acham. E antes de iniciar a leitura também, eu queria introduzir brevemente alguns aspectos que eu acho importantes, né, desse capítulo, até para dar um incentivo, assim, né, para as pessoas continuarem ouvindo a leitura. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é onde ele define, né, até porque o título desse capítulo é Proletários e Comunistas. Então ele começa o capítulo basicamente situando, né, onde estavam os comunistas na questão da organização do proletariado, quais são as tarefas, né, dos comunistas e, enfim, o que os comunistas desejam, como eles trabalham junto com as massas. E claro que também podem ter quadros comunistas nas massas, né, proletárias e, enfim, é porque um partido comunista ele é composto por vários setores, né, não só os proletariados do chão da fábrica, como intelectuais e, enfim, dependendo da conjuntura, né, esse quadro pode ser mais diverso ou não, camponeses, enfim. O segundo ponto que eu acho interessante, né, colocar, que mais para frente ele define qual é a propriedade privada que a gente tem o interesse de extinguir, né, e qual é a propriedade que a gente não vai extinguir de maneira alguma, a propriedade individual, fruto do trabalho de cada um, né. Então, esse é um ponto geralmente que costuma ser bem polêmico, né, quando a gente tenta conversar com pessoas que têm uma ideologia um pouco diferente, liberais e, enfim, as próprias pessoas que defendem, né, o capitalismo mesmo. Então é bem interessante que a gente saiba um pouco também do que Marx formulou a respeito disso, para a gente não cair, né, nessas bobagens que as pessoas falam. E por fim, ele fala de 10 medidas, né, que ele chama de medidas para revolucionar o modo de produção. E aí eu acho bem interessante, também é bem para o final do capítulo, mas é interessante a gente dar uma olhada no que Marx pensava, né, que seriam alguns passos importantes para fazer a revolução naquele momento. No contexto específico também, né, que ele ainda defendia a revolução no país desenvolvido e hoje a gente já tem outras formulações em cima disso. Mas também colocar que ele mesmo põe uma ressalva nas suas considerações, né? Onde ele diz que cada país vai adaptar essas medidas conforme for a realidade mesmo peça, né? A realidade material, ela pode limitar também certas ações, tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que talvez a gente não consiga fazer. É... E aí ele pede também para ponderar, né? Que talvez não sejam essas medidas necessariamente, dependendo do país, as medidas necessárias para revolucionar o modo de produção. Então, eu espero que vocês gostem, né? Vamos para a leitura. Capítulo 2 Proletários e Comunistas. Qual a posição dos comunistas diante dos proletários em geral? Os comunistas não constituem um partido especial, separado dos demais partidos operários. Não têm interesses distintos dos interesses do proletariado em seu conjunto. Não defendem princípios particulares com os quais queiram moldar o movimento proletário. Os comunistas se diferenciam dos demais partidos proletários apenas porque eles, por um lado, salientam e põem em prática os interesses de todo o proletariado em todas as lutas nacionais dos proletários, independentemente de sua nacionalidade. Por outro lado, porque em todas as etapas da luta do proletariado contra a burguesia, defendem sempre os interesses do conjunto do movimento. Os comunistas são, na prática, a parcela mais decidida e mais avançada dos partidos operários de cada país. Eles compreendem, teoricamente, adiante da massa de proletários, as condições, a evolução e os resultados mais gerais do movimento proletário.
Então ele já está colocando várias tarefas aqui, né, gente, para o proletário em si, a tarefa dele, qual é a tarefa do proletário? Muitas tarefas. Essa visão, né, do todo, você fazer análise de conjuntura de forma mais acertada, você conseguir pensar essa estratégia a longo prazo, né? Bom, enfim. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo dos demais partidos proletários. A constituição do proletariado em classe, a derrubada do domínio da burguesia e a conquista do poder político pelo proletariado. As proposições teóricas dos comunistas não se assentam sobre ideias e princípios que tenham sido inventados ou descobertos por este ou aquele reformador do mundo. Elas são apenas a expressão geral de uma luta de classes existente, de um movimento histórico que se desenrola sob nossos olhos. A supressão das atuais relações de propriedade não é algo que diferencia o comunismo. As relações de propriedade sempre passaram por mudanças e transformações históricas. A Revolução Francesa, por exemplo, suprimiu a propriedade feudal em prol da propriedade burguesa. O que caracteriza o comunismo não é a supressão da propriedade em si, mas a supressão da propriedade burguesa. Porém, a propriedade burguesa moderna constitui a última e mais complexa expressão do modo de produção e apropriação baseado em antagonismos de classe, na exploração de uma classe por outra. Neste sentido, os comunistas podem resumir sua teoria em uma única expressão: supressão da propriedade privada. E ele vai falar mais à frente o que significa propriedade privada aqui, né? No contexto burguês e comunista. Nos acusam aos comunistas de suprimir o que foi adquirido pessoalmente, a propriedade conquistada por meio do próprio trabalho. A propriedade que se declara ser o fundamento de toda liberdade, de toda atividade e de toda autonomia individuais. Propriedade adquirida a partir do próprio trabalho. Você se refere à propriedade pequeno-burguesa ou do pequeno camponês, que antecedeu a propriedade burguesa? Essa não precisamos abolir. O desenvolvimento da indústria já aboliu e continua abolindo diariamente. Ou estão se referindo à propriedade burguesa moderna? Será que o trabalho assalariado, o trabalho do proletário, cria propriedade para ele? De modo algum. Cria capital, quer dizer, propriedade que explora o trabalho assalariado e que só pode se multiplicar se criar mais trabalho assalariado, que possa ser novamente explorado. A propriedade, em sua forma atual, move-se no antagonismo entre capital e trabalho. Vejamos os dois lados dessa oposição. Ser capitalista não significa apenas ocupar uma posição pessoal, mas antes de tudo, antes de mais nada, uma posição social na produção. O capital é um produto social e só pode ser posto em movimento pela ação comum de muitos membros, e mesmo, em última instância, de todos os membros da sociedade. O capital não é, portanto, uma força pessoal, é uma força social. Se, consequentemente, o capital é transformado em propriedade comum, pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade individual que se transformou em propriedade social. Apenas o caráter social da propriedade se transforma, ela perde seu caráter de classe. Bom, esse ponto eu acho muito importante, né? Que ele pontua exatamente de que trabalho é esse, de que propriedade é essa que a gente está falando, né? E quando a gente diz de retirar essa propriedade privada de coisas, né, de assuntos que não são fruto do próprio trabalho da pessoa, ou seja, se essa propriedade ela é fruto da acumulação, da exploração do trabalho de outras pessoas, ela já não é um fruto do trabalho individual, ela já passa a ser uma propriedade embasada em contextos sociais, né? E por isso, quando a gente faz a desapropriação e eventual distribuição, né, dessa propriedade, a gente não vai estar retirando propriedade individual e transformando ela em propriedade social. Na verdade, ela já era, né, sua constituição era totalmente social e a gente vai estar apenas mudando o caráter social dessa propriedade, que ela deixa de ser uma propriedade pautada em diferenças de classe, a partir do momento que a gente abole a
a sociedade dividida em classes. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, onde ele começa a construir o pensamento, né, para diferenciar justamente o que é propriedade privada e o que é a propriedade individual, né, fruto do nosso trabalho individual. Vou continuar então a leitura. Vejamos agora o trabalho assalariado. O preço médio do trabalho assalariado é o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessários para manter vivo o trabalhador enquanto trabalhador. Assim, por meio de sua atividade, o trabalhador se apropria apenas do suficiente para recriar sua existência. Não queremos de modo algum abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável para a manutenção e a reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum saldo que lhe confira poder sobre o trabalho alheio. Queremos abolir o caráter miserável dessa apropriação, que faz com que o trabalhador viva para multiplicar o capital, viva enquanto é de interesse da classe dominante. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo constitui apenas um meio para multiplicar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é apenas um meio para ampliar, enriquecer e incentivar a existência do trabalhador. Aqui a gente vê novamente ele pautando, né, a diferença social mesmo, de quando você fala desse trabalho, desse produto acumulado do trabalho, numa sociedade socialista e numa sociedade burguesa, que é o que a gente vive, né? Hoje, o excesso de trabalho, ele se traduz em novas formas de explorar mais trabalho das outras pessoas e, a partir daí, obter mais lucro. Já o excesso de trabalho numa sociedade comunista, socialista, a partir do momento que a gente abole, né, essa divisão em classes e essa acumulação também de capital na mão de poucas pessoas, esse excesso de produção, ele tem fins sociais, que são esses, né? Ampliar, enriquecer e incentivar a existência do conjunto dos trabalhadores. Eu acho que esse é um ponto muito interessante também, justamente para definir por que comunismo e por que não a gente continuar, né, nesse sistema que a gente continua vivendo. Bom, continuando a leitura, né? Na sociedade burguesa, portanto, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Na sociedade burguesa, o capital é autônomo e pessoal, enquanto o indivíduo que trabalha não tem autonomia nem personalidade. A supressão dessa relação, a burguesia chama supressão da personalidade e da liberdade. Com toda a razão. Trata-se, de fato, da supressão da personalidade, da autonomia e da liberdade do burguês. No âmbito das atuais relações burguesas de produção, entende-se por liberdade o livre comércio, a liberdade de compra e venda. Desaparecendo o comércio, desaparece também o livre comércio. Os discursos da burguesia sobre o livre comércio, como todas as demais bravatas libertárias de nossa burguesia, só têm sentido frente ao comércio tolhido, frente ao cidadão servil da Idade Média, mas não frente à supressão comunista do comércio, das relações burguesas de produção e da própria burguesia. Ou seja, ele está dizendo que essa crítica, né, que o liberalismo, o neoliberalismo hoje em dia faz, de que suprimir a forma de produção capitalista seria limitar as liberdades individuais, ela só faz sentido quando você compara qual era o sistema de opressão anterior ao capitalismo. Porque realmente, como a gente viu até na outra leitura, a Revolução Burguesa, ela representou uma revolução também nas formas de produção anteriores, que no caso eram as formas de produção feudais, onde você tinha o servo, que ele era oprimido pelas taxas que ele tinha que pagar aos senhores feudais, à monarquia, e enfim, ele não era um trabalhador livre, digamos assim, né? Ele era um servo. Só que ao mesmo tempo, esse trabalho da burguesia, esse trabalho na nossa sociedade moderna, nossa sociedade burguesa, ele também representa outras limitações da liberdade, né? Enquanto o servo feudal ele tinha garantia a sua subsistência, sua moradia, hoje nós temos trabalhadores que não têm garantia nem de alimentação, né? Nem da sua subsistência, nem da sua moradia. Então essa é a grande questão, né? Qual é essa liberdade que o neoliberalismo, o liberalismo nessa época defendia? A liberdade de comércio, né? Não era exatamente essa liberdade como a gente pinta, né, como se fosse um valor universal, enfim.
voltando aqui à leitura, vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada. No entanto, a propriedade privada foi abolida para 9/10 dos integrantes de sua sociedade. Ela existe para vocês exatamente porque para 9/10 ela não existe. Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade, cuja premissa é privar de propriedade a imensa maioria da sociedade. Vocês nos acusam, em resumo, de querer acabar com a sua propriedade. De fato, é isso que queremos. Isso é Marx, né, e Engels, desculpa, falando com os burgueses, tá, gente? Não é a sua propriedade se você for trabalhador, não. É a sua propriedade se você for burguês, dono dos meios de produção, enfim. Vocês declaram que a individualidade será abolida a partir do momento em que o trabalho não possa mais se transformar em capital, em dinheiro, em renda da terra, em suma, em um poder socialmente monopolizável. Quer dizer, a partir do momento em que a propriedade individual não possa mais se tornar burguesa. Vocês confessam, portanto, que só consideram como indivíduo o burguês, o proprietário burguês. Este indivíduo, de fato, deve ser abolido. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de produtos sociais. Apenas suprime o poder de, através dessa apropriação, subjugar o trabalho alheio. E é nesse ponto que eu acho que ele faz uma divisão essencial do que é a propriedade privada que vai ser abolida e que propriedade privada que não vai ser. Os frutos do trabalho individual, eles jamais serão abolidos, né? A gente tem direito a trabalhar, garantir nossa subsistência, garantir qualidade de vida, garantir lazer. O que a gente está querendo aqui limitar é a possibilidade de as pessoas acumularem a ponto de explorar o trabalho alheio, o trabalho de outras, o trabalho individual de outras pessoas, né? Eu acho que essa divisão, enfim, ele constrói de uma forma muito boa e vai continuar falando mais um pouco, né? Então, vou continuar a leitura aqui que eu acho que vocês vão chegar nessa conclusão também. Então, vamos lá. Alega-se que com a abolição da propriedade privada, toda a atividade seria paralisada e a preguiça se disseminaria. Se assim fosse, a sociedade burguesa já teria sucumbido à ociosidade, pois nela os que trabalham não lucram nada e os que lucram não trabalham. Toda objeção se resume a uma tautologia, que eu acho que é conclusão, gente, eu não tenho certeza, mas enfim. Toda objeção se resume a uma tautologia. Não haverá mais trabalho assalariado no momento em que não mais houver capital. É a isso que se resume toda essa discussão. Não vai ter mais trabalho assalariado, não, quer dizer, não vai ter mais trabalho, isso mesmo, não vai ter mais trabalho assalariado quando não tiver mais capital. Porque capital justamente prevê essa acumulação em cima do lucro que é retirado do trabalho das pessoas, né? Todas as críticas dirigidas contra o modo comunista de produção e de apropriação são estendidas à produção e apropriação dos produtos do trabalho intelectual. Assim como o fim da propriedade de classe significa, para o burguês, né, o fim da produção, também o fim da cultura de classes é identificado como o fim da cultura. Ou seja, para o burguês, acabou a cultura, a ideologia dominante, acabou a ideologia burguesa, a gente está destruindo a cultura, o que é um absurdo, né, gente? Para a imensa maioria, a cultura, cuja perda o burguês lamenta, é apenas o adestramento que permite manejar uma máquina. Porém, não discutam conosco só porque vocês tomam como padrão para a abolição da propriedade burguesa a sua concepção burguesa de liberdade, educação, direito, etc. Suas ideias são produtos das relações burguesas de produção e de propriedade, assim como o direito não é nada mais que a vontade da sua classe erigida em lei, uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de vida de sua própria classe. Vocês partilham com todas as classes dominantes já desaparecidas as concepções interesseiras, segundo as quais suas relações de produção e de propriedade, transitórias, no curso da produção, são transformadas por razões históricas em leis naturais e racionais. Ou seja, ele quer dizer aqui o seguinte, que toda classe dominante, em seu período histórico em que ela ainda é dominante, quer fazer com que as formas que a gente vive
as formas de pensamento, as formas de produção, as relações de trabalho, eles querem, através de uma ideologia burguesa, que a gente absorva que essas são as formas naturais de relação humana. E aí você pode até se questionar, poxa, quantas vezes eu não já ouvi falar que a gente é competitivo, né, o mercado de competição capitalista, porque isso é inerente, né, isso é instinto. O homem instintivamente ele é competitivo. O homem instintivamente ele é egoísta, por isso que ele acumula, por isso que ele não é solidário. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque em vários momentos da sociedade a gente já viveu em outras organizações em que a base era a solidariedade, não a acumulação, né? Como por exemplo, os povos originários, tribos indígenas até hoje se organizam na forma da solidariedade, uma solidariedade totalmente diferente, inclusive da solidariedade que a gente entende hoje dentro do contexto capitalista, né? Uma solidariedade que não vem da pena, que não vem do assistencialismo, né? Que não vem da culpa, porque muitas vezes a gente é solidário porque a gente tem culpa de ter o que os outros não têm. Bom, é uma questão para a gente refletir, né? E por que a gente precisa urgentemente acabar com esses preceitos da ideologia também burguesa para que a gente consiga mudar a realidade também das coisas. O que vocês aceitam para a propriedade antiga ou a propriedade feudal já não podem aceitar para a propriedade burguesa. Abolição da família. Isso é uma exclamação, né? Abolição da família. Até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Aqui ele vai começar a falar sobre vários ataques que os comunistas sofrem, né? Sofriam e até hoje, na verdade, sofrem das oposições que existem hoje na questão da política. Então ele vai falar, a abolição da política era a abolição da família era uma dessas acusações, né? E aí ele vai argumentar em cima disso. Em que se baseia a família atual burguesa? Aí ele responde, no capital, no lucro privado. Na sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada de família entre os proletários e na prostituição. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o desaparecimento desse seu complemento, e ambos desaparecem com a abolição do capital. Ou seja, se você acabar com o modelo de família burguês, você acaba necessariamente com a falta de família do proletariado. E acabando com a diferença de classe, né, acabando com o capital, com a forma de reprodução, você também acaba com essa diferença, com esse conceito de família. Vocês nos acusam de desejar abolir a exploração das crianças pelos pais? Ele está perguntando, né? Vocês nos acusam de querer abolir a exploração das crianças pelos pais? Então nós confessamos esse crime. Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos, na medida em que propomos substituir a educação doméstica pela social. E aí ele pergunta, mas a sua educação também não é determinada pela sociedade? Por acaso vocês não educam através de relações sociais, através de ingerência direta ou indireta da sociedade, com a ajuda das escolas, etc.? Os comunistas não inventaram a interferência da sociedade na educação. Eles apenas modificam seu caráter e tiram a educação da influência da classe dominante. O palavrório burguês sobre família e educação, sobre a relação estreita entre pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais a grande indústria rompe todos os laços familiares dos proletários e as crianças são transformadas em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. E esse é um ponto que na época era muito importante mesmo, né? Hoje a gente já avançou no sentido de não aceitar mais socialmente, né, a exploração do trabalho infantil em muitos aspectos, né? Porque até hoje, eu falei no outro vídeo também, que a gente ainda encontra trabalho escravo de crianças e exploração infantil mesmo, em vários aspectos. Na própria colheita do cacau, como eu acho que eu coloquei no outro vídeo, né? Mas até hoje a gente tem empresas de chocolate que usam mão de obra infantil para estar coletando esses chocolates. Então, enfim, a gente não aboliu de fato. A gente tem a aparência de que aboliu, mas o capitalismo até hoje, ele explora crianças e, enfim, explora os laços familiares também para favorecer a sua reprodução econômica. Mas nessa época era ainda mais grave e escancarado, né? Porque boa parte da população estava sujeita a, por exemplo, ter inclusive que entregar seus filhos por questões de dívida com
enfim, com a igreja, dívida com empresários, né, que estavam surgindo na Revolução Manufatureira da Inglaterra. Então, esses trabalhadores que não podiam manter sua vida, eles acabavam se endividando de várias formas, né, seja para o aluguel também, seja com agiotas. E uma das formas de pagar essa dívida era entregando seus filhos. Então, na época, essa era ainda uma pauta muito relevante, né? Abolir o trabalho, a exploração do trabalho infantil. E aí ele tá aqui argumentando, né? Que família é essa que a burguesia quer proteger dos comunistas, né? Enfim. Mas vocês, os comunistas, querem introduzir a comunidade das mulheres. Clama a burguesia em coro. Ou seja, outra acusação, né? Que os comunistas queriam introduzir a comunidade das mulheres. E aí ele argumenta, né? O burguês vê sua mulher como um mero instrumento de produção. Ele ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados de forma comum e conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Quando ele ouve isso, né, de que os instrumentos de produção devem ser socializados, quando os comunistas defendem isso, e aí ele chega à conclusão, né, lógica dele lá, de que por isso ele vai ter que dividir a mulher dele também com outras pessoas, né, e aí Marx está aqui só escancarando, né, o problema mesmo de o burguês e enfim, dessa relação machista mesmo também, de enxergar a mulher como instrumento de produção, seja na reprodução da vida em casa, né, com trabalho não remunerado, que nessa época as famílias mais abastadas também tinham um pouco mais esse problema, né, que era diferente do problema da família dos proletários, onde a mulher trabalhava mesmo, literalmente, nas fábricas, enfim. Ele não imagina que, nesse caso, trata-se precisamente de abolir o papel da mulher como simples instrumento de produção. A propósito, nada mais ridículo que a indignação moralizante de nossos burgueses sobre a pretensa comunidade oficial de mulheres que os comunistas adotariam. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres, ela quase sempre existiu. Nossos burgueses, não contentes com o fato de disporem das mulheres e filhas dos seus proletários, para não mencionar a prostituição oficial, se divertem em seduzir mutuamente suas esposas. O casamento burguês é, na verdade, a comunidade das esposas. Poderia-se, no máximo, imputar aos comunistas desejarem introduzir, no lugar de uma comunidade de mulheres oculta e hipócrita, outra oficial e sincera. É evidente que, com a abolição das relações atuais de produção, também a comunidade de mulheres que delas decorre, quer dizer, a prostituição oficial e não oficial desaparecerá. Além disso, os comunistas são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os trabalhadores não têm pátria. Não se lhes pode tomar uma coisa que não possuem. Porém, ao conquistar o poder político, ao se constituir em classe dirigente nacional, o proletariado precisa se constituir ele mesmo em nação. Assim, ele continua sendo nacional, embora de modo algum no sentido burguês. As diferenças e contradições entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformização da produção industrial e das condições de vida que lhes são correspondentes. O domínio do proletariado fará com que tais contradições desapareçam ainda mais. A ação unificada do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das condições primordiais para a sua emancipação. À medida que a exploração de um indivíduo por outro for abolida, também o será a exploração de uma nação por outra. Com o fim do antagonismo de classes no interior das nações, desaparece também a hostilidade entre as nações. Até porque a gente viu, né, que em muitos momentos da história, muitos países, né, eles entravam em conflitos uns com os outros, até antes do conceito de país, né, nos impérios e tudo mais, a mando dos seus governantes, né, não era o povo que queria entrar em conflito, na verdade o povo se prejudicava muito, né, nesses conflitos encabeçados por esses governadores, esses imperadores, enfim. As acusações levantadas contra os comunistas a partir do ponto de vista religioso... Desculpa, gente. As acusações levantadas contra os comunistas a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos, no geral, não merecem considerações pormenorizadas. Agora ele vai fazer uma pergunta bem grande que eu vou tentar fazer de um jeito que fique inteligível, viu, gente?
Aí ele pergunta o seguinte: será necessária inteligência tão profunda para entender que com a mudança das condições de vida das pessoas, das suas relações sociais, de sua existência social e tudo mais, também se modificam suas representações, concepções e conceitos, em suma, também sua consciência? Por isso que ele diz que não vai entrar em detalhes sobre pontos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos, porque nessa pergunta ele fala assim, pô, gente, será que é preciso ser tão inteligente para entender que quando a gente vai mudar a condição de vida real das pessoas, também o modo de pensar delas vai mudar? É isso que ele está perguntando aqui. Eu deixo essa pergunta também para vocês. Aí ele pergunta de novo: o que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Nesse ponto, eu queria até dizer que a próxima leitura que eu vou fazer tem tudo a ver com isso, gente, que é um livro que mudou minha vida, mas eu vou falar, eu vou manter esse suspense, depois eu falo para vocês, que tem tudo a ver com essa questão das ideias dominantes. Quem descobrir, coloca aí nos comentários. Fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade. Com isso, expressa-se apenas o fato de que no interior da velha sociedade se formam os elementos de uma nova e que a abolição das velhas ideias acompanha a supressão das velhas condições de vida. Quando o mundo antigo estava em declínio, suas religiões foram superadas pela religião cristã. Quando as ideias cristãs no século XVIII cederam diante do iluminismo, a sociedade feudal mantinha um combate mortal contra a burguesia então revolucionária. Nessa época, a burguesia era revolucionária. As ideias da liberdade de religião e de consciência apenas expressavam o domínio da livre concorrência no campo do conhecimento. Ou seja, ele está fazendo um paralelo aqui. Ao mesmo tempo que a livre concorrência ganhou, né, espaço nas relações materiais de troca, foi ao mesmo tempo que entrou no imaginário das pessoas a noção de liberdade de religião, porque até então as pessoas não tinham, né? Cada imperador impunha sua religião e se você fosse conquistado, você tinha que se adaptar, você tinha que passar a acreditar naquilo, porque era violentamente reprimido, né? E aí, com essa mudança do caráter, da forma de reprodução, né, e de produção burguesa, também mudou o pensamento nesse sentido. Então, vamos continuar aqui. Nossa, essa é uma parte muito grande que ele vai... isso é uma acusação, tá, gente? Uma acusação que as pessoas faziam sobre o comunismo, que eu acho que vai ficar pouco inteligível, mas eu vou tentar facilitar. Vamos lá, tá entre aspas no texto. O seguinte: ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas e etc. modificaram-se ao longo da história. Porém, a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito sempre sobreviveram a essas transformações. Além disso, existem verdades eternas, como a liberdade, justiça, etc., que são comuns a todas as condições sociais. O comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral, em vez de lhes dar uma nova forma. Portanto, ele contradiz toda a evolução histórica anterior. Essa é uma fala, né? Marx estava colocando aqui que as pessoas dirão esse tipo de coisa. E aí ele coloca o seguinte, ele pergunta: a que se reduz essa acusação? A história de todas as sociedades até o presente movimentou-se em torno de antagonismos de classe, que em cada época se apresentavam de forma diferente. Quaisquer que tenham sido essas formas, a exploração de uma parcela da sociedade por outra é um fato comum em todos os séculos passados. Por isso, não é de se estranhar que a consciência social de todas as épocas, apesar da diversidade e da diferença, se movimente segundo certas formas comuns, em formas de consciência que só se dissolverão com o desaparecimento dos antagonismos de classe. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedades remanescentes. Não é de se espantar que em seu desenvolvimento rompa-se de modo mais radical com as ideias do passado. Ou seja, ele está justificando, né, que como a gente vai romper, inclusive,
com uma coisa que foi sustentada em vários processos de mudança social, né, que seria uma sociedade dividida em classes, é natural que alguns conceitos vão se transformar grandemente, como por exemplo o direito, né? O direito é uma grande ferramenta que sempre foi utilizado pelas classes dominantes para manter seu poder frente às classes que são subjugadas. Se a gente acaba com as classes, qual vai ser a forma do direito? Entendeu? Será que vai existir o direito? Qual vai ser essa forma? E por que a gente vai precisar do direito? Vai ser por um motivo diferente, né? Que não os anteriores, que era basicamente sustentar essa divisão em classes. Então, eu entendi que foi isso que ele falou nesse trecho. Então, continuando a leitura, né, ele diz o seguinte: deixemos de lado as objeções da burguesia ao comunismo, né? Chega de falar das críticas que o pessoal tem ao comunismo. Já vimos que o primeiro passo da Revolução dos Trabalhadores é a ascensão do proletariado à situação de classe dominante, ou seja, a conquista da democracia. O proletariado vai usar seu predomínio político para retirar aos poucos todo o capital da burguesia, para concentrar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, quer dizer, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar a massa das forças produtivas o mais rapidamente possível. Ou seja, ele está aqui dizendo, né, também algumas tarefas que o proletariado vai ter. E detalhe muito importante, não é qualquer estado, tá, gente? Porque a gente vive ouvindo várias críticas, né, nesse sentido de, fortalecer o estado. Então, até alguns partidos que defendem mesmo o fortalecimento do estado, mas não o estado proletário, né, um estado representativo, ainda na lógica burguesa, e enfim, Marx deixa aqui claro, não é qualquer estado. Vou até repetir esse trecho quando ele fala o seguinte: o proletariado vai usar seu predomínio político para retirar aos poucos todo o capital da burguesia, para concentrar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. E daí ele faz uma explicação. Quer dizer, do proletariado organizado como classe dominante, ou seja, o Estado proletário, a ditadura do proletariado. E, né, além de ele fazer esse esforço para retirar o capital da burguesia, concentrado nas mãos da burguesia, e todos os instrumentos de produção, ele vai fazer o possível para aumentar a massa das forças produtivas o mais rapidamente possível. Essa é uma das tarefas, né, do Estado proletário. Naturalmente, isso só pode ocorrer de início por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações burguesas de produção. Através, portanto, de medidas que talvez pareçam insuficientes e insustentáveis do ponto de vista econômico, mas que tragam resultados para além de si mesmas e sejam indispensáveis para revolucionar todo o modo de produção. E aí ele vai falar agora das medidas que a gente falou lá no início do vídeo, né? Agora ele vai abordar. E ele fala o seguinte: essas medidas terão que ser diferentes nos vários países. No caso dos países mais avançados, no entanto, poderão ser utilizadas de modo mais ou menos generalizado as seguintes, e aí ele enuncia algumas, né? Primeiro, expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. Segundo, imposto fortemente progressivo. Terceiro, abolição do direito de herança. Quarto, confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. E eu entendo que sediciosos seriam aquelas pessoas dissidentes da Revolução, né? Se algum burguês, porventura, ele no processo revolucionário não queira se juntar à classe operária, ou qualquer motivo que seja, ele queira ir embora, o que diz é o seguinte: não, pode ir embora, só que você não vai levar nada, entendeu? Não vai escoar todo o produto, todo o capital que você concentrou, até porque faz todo sentido, né? Porque quando a gente entende que esse capital acumulado, ele é um capital social, que ele só pode ser reproduzido através da exploração das pessoas do nosso povo, então faz sentido que esse capital ele permaneça aqui, né? A pessoa que foi embora, ela não deve levar. Então é nossa tarefa, né, confiscar e impedir que isso aconteça. Claro que provavelmente a gente não vai conseguir evitar que isso aconteça de tudo, né, de 100% dos casos, mas é uma das tarefas a gente impedir que isso aconteça. Quinto, centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Sexto, centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado.
Sétimo, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das terras cultivadas segundo um plano geral. E aqui eu abro até um parênteses, né? Porque para nós que somos latino-americanos, temos muitos povos indígenas ainda, eu acho que a gente tem que discutir mais essa questão de desbravar as terras incultas, né? Terras, assim, nesse sentido, com certeza, algumas terras a gente não vai ser da nossa alçada desbravar, digamos assim, né? Só um ponto que me veio à mente, mas acho que Marx mesmo também não faria polêmica em cima disso. Oitavo, trabalho obrigatório para todos, constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura. Ou seja, aqui também cai aquela acusação de que todo mundo ia virar vagabundo. É muito pelo contrário, a gente vai ter que trabalhar bastante, até para a gente garantir a continuidade, né, da experiência revolucionária e para garantir também o bem-estar, né, da nossa nação, porque tudo acontece pela transformação da natureza através do trabalho, né? Se a gente não transformar a natureza, se a gente não trabalhar, a gente também não vai ter as coisas que a gente precisa. Então, esse trabalho socializado, né, ele vai continuar, com certeza. Nono, organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo. Ou seja, a gente vai ter que ter uma infraestrutura equivalente nessas duas regiões, né? Hoje a gente vê uma diferença de desenvolvimento muito grande, falta infraestrutura, falta estradas, falta o básico muitas vezes, falta escolas ainda em algumas regiões, falta hospital, falta posto de saúde, falta creche. E, enfim, com a revolução, né, uma das tarefas também é diminuir a diferença de desenvolvimento entre a cidade e o campo. E o 10º ponto, que é o último, né? Educação pública e gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje. Integração da educação com a produção material e etc. Nesse ponto aqui, né, eu acho bem interessante. A gente até falou um pouco da questão do trabalho fabril, né? Que hoje a gente tem uma extinção desse trabalho, uma sensação de que esse trabalho foi extinto, mas que na realidade a gente ainda tem alguns países em que o capitalismo explora, né, nessa mão de obra. E nessa época, então, era pior ainda, né? Por isso que essa era uma das tarefas até urgentes, eu acredito. Aí, continuando a leitura, né? Uma vez que no processo desapareçam as diferenças de classe e toda a produção esteja concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político propriamente dito é o poder organizado de uma classe para dominar outra. Se em sua luta contra a burguesia o proletariado necessariamente se constitui em classe, se por meio de uma revolução se converte em classe dominante e, como tal, suprime violentamente as velhas relações de produção, então, junto com elas, suprime os antagonismos de classe e as classes em geral, e com isso abole a sua própria dominação de classe. Ou seja, a gente entende, né, que como a gente vive numa sociedade dividida em classes, a gente tem que fazer ainda esse trabalho, né, de passar a ser a classe dominante, no caso os trabalhadores, né, passarem a ser a classe dominante e, de certa forma, subjugarem os capitalistas, os burgueses em seus direitos, para que a gente consiga extinguir a dominação de classes, né? E claro, essa seria uma ditadura do proletariado com objetivos bem específicos, né? E com um horizonte que a gente um dia seja dispensável, que o Estado proletário ele seja dispensável, né? Porque a gente não vai ter mais classes, então a gente pode até ter outras formas de organização, mas o Estado em si, como a gente conhece, suas divisões, sua organização, ele deixaria de ser necessário, né? Esse seria o nosso horizonte. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe. Esse é o ponto final, desculpa, gente, mas é porque essa frase é muito boa, então eu vou frisar ela um pouco mais, tá bom? Vou até fazer um silêncio, agora eu vou voltar à leitura. No lugar da No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe, surge uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos. Essa é a frase que ele fecha o capítulo, né? Que é o nosso objetivo, essa
associação, né, para que a gente possa ser livres associados, digamos assim, e de fato viver socialmente por escolha, né, porque a gente escolhe se organizar assim e viver numa sociedade assim, com determinadas prioridades e enfim, espero que tenha sido proveitosa a leitura e na próxima eu vou gravar aí os 2 últimos capítulos. Obrigada, gente.